A graça e a paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma noite da esperança, esse tempo semanal que nós temos para meditar na palavra do Senhor, para buscarmos na Bíblia, na palavra do Senhor, inspiração para os nossos dias, orientação para a nossa vida, orientação para vivermos segundo o coração do nosso Deus. Nós buscamos assim na palavra de Deus a sabedoria divina, porque temos o desejo profundo no coração de honrar a Deus, glorificar a Deus por aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus, que é a salvação e a vida eterna. Nós não vivemos a palavra de Deus, nós não procuramos viver a vida segundo as orientações, os mandamentos do Senhor, porque nós queremos alcançar alguma coisa, mas porque nós já recebemos tesouro imensurável e assim nós queremos com o nosso viver glorificar, honrar e demonstrar profunda e verdadeira gratidão a Deus. Sejam todos bem-vindos. Este vídeo está sendo gravado e nós temos solicitado aos irmãos e irmãs que compartilhe para que as pessoas, os nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros de escola, possam também desfrutar, possam também ter um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo de sabedoria de Deus, porque a palavra de Deus alimenta e fortalece. Amém? Vamos orar? Pai Santo e querido, adoramos o Teu nome, agradecemos a Deus pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre nós. E uma dessas bênçãos é a oportunidade de ler a Tua palavra, é a oportunidade de ter um tempo de oração, ó Deus, diante de Ti, contigo, ouvir a Tua voz, ó Deus, e buscar inspiração em Ti, para que nós possamos viver uma vida consagrada, santificada, dedicada a Ti, ó Deus, expressão de gratidão, de honra ao Teu nome, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco, nos concedendo a vida eterna em Cristo Jesus. Que essa palavra desta noite, este momento de oração, possa tocar os nossos corações, os corações daqueles que em algum momento vão poder ver este vídeo, acompanhar esta noite da esperança, e nós pedimos que seja instrumento, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Nós oramos agora, ó Pai, vem estar conosco. Nós clamamos, ó Deus, Teu Santo Espírito sobre nós, iluminando nossa mente e coração nesta hora de meditação. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está no Salmo de número 4. É apenas um verso, o verso de número 7 do Salmo 4. E diz assim, apenas um verso, verso 7 do Salmo de número 4. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Nós temos uma visão, às vezes, equivocada da vida, porque a gente tem a visão e a compreensão de que a vida é linear, de que a vida é uma estrada reta, sem altos e baixos e curvas. Mas, na verdade, a vida não é assim. Esta é uma visão, às vezes, equivocada. Às vezes a gente até deseja que a vida seja assim, reta, linear, sem curvas, sem perigos, sem altos e baixos. Mas a vida não é assim. A vida é feita de curvas, de altos e baixos, de momentos e momentos. Assim são as crises, assim são os problemas, assim são as lutas, as dificuldades. E assim também os nossos sentimentos. E nesta noite, falando da alegria, o texto está dizendo, olha, mais alegria me puseste no coração do que aqueles que têm cereal em fartura e vinho em fartura. E aqui, de maneira ilustrada, bens materiais, que era aquilo que era
mais importante na cultura judaica daquele tempo. No povo de Israel, vinho e cereal era a base alimentar e base econômica também, né? Muito importante. Então, o texto diz: mais alegria puseste no coração. E nós queremos meditar sobre a alegria e a tristeza. A pergunta, o tema da nossa mensagem: onde está a sua alegria? Mas nós queremos refletir entre alegria e tristeza. E alegria e tristeza são duas situações que acontecem na nossa vida. Ora nós passamos por momentos de alegria, ora nós passamos por momentos de tristeza. A vida é assim, a Bíblia também relata momentos assim. Nós podemos viver um exemplo clássico, né? Uma história belíssima, a história do profeta Elias no Antigo Testamento, retrata um pouco disso, né? A hora ele está lá no Monte Carmelo, aquele momento de vitória contra os profetas de Baal, né? Uma vitória esplêndida, e de repente ele está fugindo de Jezabel, com medo, num momento de profunda depressão. Ele inclusive, ele relata a Deus, ele fala com Deus, fala: mataram todos os profetas, perseguiram, ou seja, altos e baixos. E ali naquele momento Elias, 1 Reis 19 e 20, vai contar essa experiência de tristeza de Elias. Antes, porém, ele tinha tido um momento de vitória diante dos profetas de Baal. Nós temos a história de Sansão, que a gente percebe também momentos de euforia, de vitória, de conquista, de força, e depois momentos de fraqueza, de tristeza, de depressão, preso, cego, né? Então, e outros exemplos, né? O sonho que José revelou ao faraó das vacas magras, as vacas gordas, né? Há sempre a história, a vida é assim, de altos e baixos, de momentos, né? De tempestades, de bonança, de tempos de tranquilidade, de paz, tempo de guerra. Eclesiastes vai nos dizer isso: é tempo de guerra, tempo de paz, é tempo de chorar, é tempo de sorrir, é tempo de plantar. Isso mostra a dinâmica da vida, né? Que ela não é linear, ela tem sempre altos e baixos. E a nossa vida é assim também quando se fala de tristeza e alegria. É interessante que a gente tem momentos de tristeza e momentos de alegria. Alguns momentos a gente consegue explicar a tristeza, outros momentos a gente consegue explicar a alegria, mas às vezes a gente está alegre ou triste e a gente não tem explicação para aquilo. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei por situações assim. Agora, Deus, Ele está presente na nossa vida em todo o tempo, em todo momento. E aqui também a gente tem que compreender já de imediato: Deus não quer a nossa tristeza profunda e doentia e cabal. Ele não quer com a tristeza, porque às vezes nós vivemos momentos de tristeza, parece que aquele momento de tristeza vai destruir a gente, né? Mas é uma tristeza tão grande, tão profunda, tão intensa, que parece que vai destruir. Deus não tem interesse de nos destruir. Em todos os momentos, tristeza e alegria, Deus está presente. E em todos os momentos, tristeza e alegria, nós podemos aprender. A vida sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Os momentos, nós conseguimos sempre aprender com os momentos que nós vivemos na vida. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a vida não é feita só de alegria, né? De momentos alegres e felizes. Na verdade, se a pessoa ri constantemente e sem interrupção, a gente já desconfia que ela não está muito bem da cabeça, não é verdade? Isso é real, isso é verdadeiro, né? Por quê? Porque a vida não é só feita de experiências de alegria, né? Mas a alegria é importante, né? Pode ser que em algum momento algumas pessoas considerem a alegria algo supérfluo. Não é. O ser humano precisa da alegria. Comprovado cientificamente que o ser humano ele precisa
A alegria, ela acontece no corpo humano e na mente humana, e ela dispara alguns hormônios que são essenciais para a saúde do corpo humano. Então nós precisamos de alegria, né? Nós precisamos de alegria, precisamos reconhecer isso e precisamos cultivar, porque a alegria, ela gera saúde em nós. Então nós precisamos cultivar esses momentos de alegria. E às vezes o ser humano, ele quer ser, de certa forma, reconhecido como uma pessoa séria, ele evita de sorrir, ele evita de brincar, né? Ele evita de viver momentos de alegria, e isso vai acumulando, né, na sua vida um estresse desnecessário. Então nós precisamos aprender a viver momentos de alegria, porque a tristeza, o contrário da alegria, se ela prevalece na vida do indivíduo, ela também se torna algo doentio, levando a sérios problemas de saúde também. Então, como é que a gente cultiva a alegria? A alegria é um estado de espírito que pode ser deflagrado através de coisas simples ou coisas mais profundas e complexas, e desemboca sempre no sorriso, né? Então uma brincadeira boba, despretensiosa, ela pode gerar essa sensação de alegria, ela pode levar a esse sorriso, jogos, brincadeiras, que às vezes você fala assim, qual o motivo de eu brincar? Às vezes a gente vê umas pessoas tão sérias, tão encismemadas, que elas falam, isso aí é tão insignificante. Não, uma brincadeira despretensiosa, ela pode gerar um bem-estar, ela pode gerar benefícios para a nossa saúde, e isso é muito importante. Então a gente precisa aprender a cultivar essas coisas. Jogos, encontros, bater papo, conversar, contar piada, isso tudo faz parte da vida, e isso é bom, e isso faz com que a gente se aproxime mais das pessoas, que a gente gere esse ambiente de comunhão, de alegria, de amizade, e também de saúde, de alegria, de sorriso, e isso faz muito bem. Já foi dito por alguns especialistas que quando a gente sorri, a gente dispara uma série de hormônios da felicidade, faz bem inclusive para o rosto, para os músculos do rosto e tal, e quando a gente fica triste, aquilo gera um peso, uma carga negativa, e também gera gasto de energia, ou seja, sorrir para o corpo é bem melhor do que a tristeza, ainda que nós vamos chegar no momento em que nós vamos perceber que a tristeza também não é algo totalmente ruim ou má na nossa vida. Quando nós conquistamos uma vitória, quando nós lutamos, né, quando nós nos dedicamos, às vezes, para entrar numa faculdade, para conquistar um trabalho, para alcançar alguma coisa, com muita luta, com muito esforço, com muito sofrimento, quando a gente consegue aquilo, né, alcança aquele objetivo, a gente tem uma alegria imensa, né? Por isso que as festas, né, de celebração, de formatura, de casamento, de batizado, são momentos alegres. Por quê? Porque celebra a vida, celebra a conquista, celebra a vitória, e isso tudo é muito importante, e a gente deve realmente cultivar esses momentos. Festa de aniversário, né, celebração de bodas, tantos momentos que a gente pode reunir para sorrir, para festejar e agradecer a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. Agora, existem as alegrias falsas também, né? Nós podemos encontrar essas alegrias falsas, e o Salmo comenta, fala, mais alegria, quando ele faz esse paralelo, ele levanta essa questão, mais alegria me puseste no coração do que aqueles que têm vinho e cereal à fartura. Então ele nos dá uma dica de algo que está muito mais real e concreto no nosso tempo. Muitas pessoas colocam as alegrias, depositam a sua alegria nos bens materiais. Depositam as suas alegrias nas drogas, nos vícios, né? Ou seja, nas ilusões. A vida está cheia de ilusão. Então isso tudo pode ser prejudicial, isso tudo pode nos levar à falsa alegria.
o excesso, por exemplo, de álcool, o excesso de droga, o consumo excessivo, ou isso é dado científico, né? A pessoa que usa cocaína, por exemplo, ela usa numa noite, no outro dia ela entra num processo de depressão terrível. E assim, quando nós depositamos a nossa alegria nas coisas, nos bens materiais, depositamos nas coisas fúteis, depositamos nas coisas efêmeras, nós também somos enganados. E hoje nós percebemos, por exemplo, as pessoas depositando a sua alegria na ostentação de riqueza, ostentação de bem-estar, ostentação de que tudo está bem, tudo está alegre e tal. E a gente percebe isso, inclusive, nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, a pessoa está sempre sorrindo, muito bonito, cheio de maquiagem, aquela coisa, parece uma vida perfeita e etc. No dia a dia, uma série de problemas. Então, ostentando uma vida que, na verdade, não é real, isso também leva a alegrias ilusórias. Pessoas acreditam que encontram em coisas, situações, alegria real e sincera que provoca paz, mas na verdade estão sendo iludidas. A alegria é importante, existe a verdadeira alegria, existe as ilusões que dizem levar a alegria, mas não levam. E depois nós vamos ver a alegria em Deus. A vida também é feita de tristeza, nem só de sofrimento e tristeza, lógico, mas esses momentos fazem parte da existência. Às vezes você já se pegou estando triste, aquele dia ruim, baixo astral, e você não sabe por quê. O ser humano é assim, né? É lógico que tem explicações, inclusive biológicas, científicas e químicas, que de repente naquele dia pode te levar a essa tristeza. Cientistas e médicos dizem, por exemplo, que a falta de ferro no sangue pode levar à melancolia, tristeza. Algum mal-estar físico pode gerar isso. Mas o ser humano é tão complexo que às vezes a gente está triste e não sabe por que está triste. Contudo, a tristeza faz parte da nossa caminhada e a tristeza tem os seus motivos. Quando nós encontramos o motivo das tristezas, elas nos geram a possibilidade de refletir e crescer. A tristeza vem pela derrota, e aí mostra que também nós nos importamos com aquela situação. Quando nós nos entristecemos, mostra que havia um sentimento, uma expectativa de que aquela situação fosse boa. Por exemplo, se você está andando na rua e alguém te ofende, e a pessoa você não conhece, você vai ficar ofendido, você vai ficar triste lá naquele momento, mas depois passa. Mas se é um amigo que te ofende, às vezes a tristeza dura semana, meses, dependendo da ofensa, dura anos. Ou seja, você ficou triste por quê? Porque você ama aquele amigo. Você tem consideração por aquele amigo. Então a tristeza também, ele serve para a gente medir o quanto as coisas que nós perdemos, ou a situação aconteceu, uma derrota, etc., o quanto aquilo era realmente importante para nós. A tristeza, então, tem essa possibilidade de ser o termômetro, Você chama a atenção de alguém, Você chama a atenção de um filho, se ele não liga, ele não está se preocupando com aquilo que você chamou a atenção, não tem importância aquilo. Então nós sentimos a derrota, nós nos entristecemos quando as coisas realmente têm um real valor para nós. Morreu fulano, desculpa falar isso, mas essa é a verdade. Morreu fulano, você não sente nada. A pessoa que morreu, você não tinha sentimento nenhum por ela. Não, morreu, você fica triste e tal, ou seja, você tinha valor. Então a tristeza tem esse termômetro. Isso serve também para o pecado. Quando nós pecamos, se nós nos entristecemos, significa que nós estamos diante de Deus e significa que nós estamos sensíveis à vontade de Deus, o querer de Deus. Nós estamos sensíveis ao propósito de viver uma vida de santidade com Deus.
Se a gente comete o pecado e não está nem aí, não sente nada, nós não temos nenhum sentimento e valor em relação àquilo. Então é importante que nós sintamos sim a tristeza. Por quê? Porque a tristeza mostra se nós estamos realmente dando devido valor àquela situação, ou aquele objeto, ou aquela pessoa. Então a tristeza é composta de momentos de reflexão, né? Momentos de pensarmos o quanto nós valorizamos aquilo. Eu gosto muito de um episódio quando Pedro negou a Jesus naquela noite em que Jesus estava sendo julgado. O texto diz que Pedro saiu ali depois que o galo cantou e que ele lembrou das palavras de Jesus, que ele iria trair Jesus. Ele saiu chorando amargamente. Por que ele saiu chorando amargamente? E frustrado. E depois Jesus teve que aparecer ressurreto para ele, para conversar com ele. E conversa com ele, diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro ficou triste porque tinha amor por Jesus e percebeu a traição. E percebeu que cometeu uma ofensa grave a quem ele amava. A tristeza de Pedro mostra o tamanho do amor de Pedro por Jesus. Então a tristeza, ainda que seja um momento desagradável, dolorido, ela serve sim para que nós aprendamos a perceber algumas coisas importantes, o quanto nós amamos, o quanto nós valorizamos, o quanto nós sentimos quando nós perdemos ou quando nós ofendemos. Esses episódios são importantes para todos nós. Mas e a alegria? A alegria no Senhor, a alegria de Deus? Onde está a sua alegria? A alegria, o texto diz assim: mais alegria me puseste no coração. Essa expressão a gente deve entender, e o salmista tem muito isso, todos os salmos têm muito essa perspectiva do salmista diante de Deus, a presença de Deus. Então a alegria da comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a valorizar esse momento com Deus e nos sentir alegres na presença de Deus. Então, mais alegria me puseste no coração. Então, a presença de Deus, a comunhão com Deus e Deus colocando a alegria no coração. Ou seja, Deus é o autor da nossa alegria, mais do que os bens, mais do que os cereais e mais do que os vinhos. Há um outro salmo que diz assim também. Perdão. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. 43:4. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Outro texto: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então, a verdadeira alegria é estar no Senhor. Aquilo que é real, que é pleno, que é completo. Aquilo que supera todas as tristezas e todas as lutas e dificuldades está no Senhor. E nós precisamos cultivar, então, a comunhão com Deus. Se nós nos afastamos de Deus, há consequências seríssimas. Então, o que acontece? Nós morremos eternamente, o pecado toma conta da nossa vida, nós passamos a viver o mal, e tudo isso gera tristeza e gera ainda maior, que é a morte eterna. Então, Deus restaura a alegria, Deus restaura a salvação. A alegria da salvação, o texto bíblico diz. Deus restaura a vida, Deus é alegria, Deus é paz. Ele é o príncipe da paz, a paz verdadeira. Então a verdadeira alegria também vem do Senhor. E a verdadeira alegria vem do cumprimento da missão e da justiça. Então nós nos alegramos quando praticamos a missão de Deus e quando nós praticamos a justiça de Deus.
E assim, alguns textos nós separamos. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E olha, eu vou te falar uma coisa, você já deve ter vivido isso. Quando naquele dia, num dia qualquer, nós temos a oportunidade de fazer o bem, quando nós acabamos de fazer o bem, nós temos uma sensação maravilhosa de realização, de paz, de cumprimento da vontade de Deus, que às vezes é inexplicável. São muitos os testemunhos de pessoas dizendo assim: nossa, eu fui lá para fazer uma oração, para fazer uma visita para esse irmãozinho que está vivendo um momento difícil, mas eu saí de lá tão bem. Qual é esse bem? É a lógica do reino. Quando a gente dispensa bem, nós somos abençoados. Quando nós dispensamos vida, nós recebemos vida. Quando nós doamos a vida ao reino, nós recebemos. Quando nós damos a nossa vida para Deus, nós ganhamos a vida. É essa a lógica do reino. Então, quando nós praticamos a justiça, o bem, Deus enche o nosso coração de alegria. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Estou citando ainda Salmos. Provérbio: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Você vê a presença de Deus, a prática da justiça, a prática do bem, a prática da missão, a prática da vontade de Deus nos leva à alegria, à verdadeira alegria. E aí tem outra dimensão da alegria muito importante que nós temos através daquele texto clássico do Novo Testamento que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem uma dimensão da alegria que ela não é uma dimensão, a dimensão da alegria e da tristeza no reino, ela não é centrada no ser humano, ela não é egocêntrica, ela não é egoísta. A alegria e a tristeza na dimensão do reino, ela é comunitária. Nós temos tristezas e alegrias, e na perspectiva do reino, ambas são partilhadas. Eu me alegro com quem se alegra, e eu choro com aqueles que choram. Eu me alegro com os que se alegram, e eu me entristeço com os que se entristecem. Isso apresenta para nós e mostra para nós que nós estamos ligados, que nós somos o mesmo corpo. E Paulo, quando vai falar sobre o corpo de Cristo, ele diz: olha, um corpo, ele sente a mão quando está sofrendo, o restante do corpo sente esse sofrimento. A mão, quando está alegre, o restante do corpo sente essa alegria. Então, na perspectiva do reino, alegria e tristezas não são sentidas e vividas no ambiente do egoísmo, do egocentrismo, mas é sim no sentido comunitário, no sentido de irmandade, no sentido de corpo de Cristo, no sentido de comunhão cristã. Por isso que nós somos todos irmãos e irmãs. Então, alegria e tristeza devem ser partilhadas. Por quê? Porque nós recebemos isso de Deus, e aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos partilhar. Nós recebemos a alegria de Deus, nós temos que partilhar as alegrias. Nós recebemos de bênçãos de Deus, nós devemos partilhar. Nós recebemos o conforto e o consolo de Deus, nós devemos confortar e consolar. O Espírito Santo é aquele que consola. E Romanos diz que a consolação que nós recebemos, nós devemos consolar. Então, quando eu estou triste, eu devo partilhar a tristeza e eu devo me solidarizar. Eu tenho que me compadecer. É o espírito da empatia, da solidariedade, de sofrer com compaixão, de sofrer com aquele.
Isso mostra a nossa ligação, isso mostra a nossa comunhão, a nossa união, isso mostra que nós pertencemos ao mesmo Deus, à mesma igreja, ao mesmo corpo, pertencemos ao mesmo Cristo, porque o próprio Cristo sofre por nós e sofre em nosso lugar. E aí eu consigo compreender aquele momento que Jesus chora diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Ele chorou com as irmãs. Ele chorou com a humanidade diante do terrível inimigo que era a morte. Então nós precisamos ter essa empatia de entristecer com quem está triste e de se alegrar quando as pessoas se alegram. Mas parece que a gente tem mais um sentimento de inveja do que a alegria. Porque quando alguém recebe alguma coisa, se alegra por uma vitória, por uma bênção, a gente fica com inveja. Queria que aquela bênção fosse nossa, que aquela vitória fosse nossa. E aí, aí a gente não se alegra, a gente tem um sentimento de inveja, a gente tem até, às vezes desenvolve até o sentimento de não, que essa pessoa não consiga isso, que essa pessoa perca isso que ela ganhou, perca isso que ela está vivendo, que ela não... Olha só como o ser humano às vezes é levado por sentimentos que não são sentimentos de Deus. Porque quando nós recebemos bênção de Deus, nós nos alegramos. E quando a bênção vem para o meu irmão, eu tenho que me alegrar também. Porque é a manifestação do amor, da graça, da bondade de Deus. Então a vida, meus irmãos, é assim, cheia de altos e baixos, de alegria e tristezas, alegria que o mundo pode nos oferecer e às vezes a alegria passageira, ilusória, essas alegrias ilusórias, enganadoras, nós temos que tomar muito cuidado com ela, porque a verdadeira alegria vem na comunhão com Deus e na vida com um propósito, a vida vivida no propósito e na vontade de Deus. E os momentos de tristeza são momentos pedagógicos e nos diz o quanto nós nos importamos com as coisas, com a vida, com as pessoas. Ele também nos auxilia a perceber quanto nós somos fracos, pequenos e precisamos de Deus. E assim nós precisamos a viver enquanto reino, enquanto igreja de Cristo Jesus, partilhando as alegrias e as tristezas. E assim, quando as pessoas se alegram, a gente tem que se alegrar e celebrar juntos, mesmo que aquela bênção recebida, aquilo não me toca, mas toca meu irmão, favorece meu irmão, abençoa meu irmão, minha irmã. E também devo chorar com os que choram, se compadecer e confortar, consolar aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Que bom que a palavra de Deus nos ensina a ter uma vida equilibrada e equilibrada no Senhor, na alegria e na tristeza. Nós temos a presença, o cuidado do Senhor e a direção de Deus. Que Deus nos abençoe. Ao receber e ao participar da Noite da Esperança, lembre-se de partilhar esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam ser abençoadas com a mensagem, com esse momento de oração. Nós vamos orar, encerrando. Pai querido, amado, obrigado por esse tempo de oração, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra ao nosso coração. E obrigado pelo exemplo, o testemunho do salmista, dizendo: mais alegria me puseste no coração, e a Tua presença, o cumprir a Tua vontade, o viver a missão, a justiça, tem realmente trazido esta alegria ao nosso coração. O Senhor tem enchido o nosso coração com a Tua alegria, com a Tua presença, Pai. Obrigado, muito mais do que as muitas alegrias que o mundo oferece. Mas também, ó Deus, nos ajuda a viver e compreender as tristezas, momentos tristes que vivemos na vida, não só os nossos momentos, mas os momentos que irmãos e irmãs passam, que a gente possa caminhar juntos, que a gente possa consolar uns aos outros, que a gente possa ter um companheiro de lágrimas, assim como o Espírito Santo é o nosso companheiro de lágrimas,
nós possamos também encontrar pessoas que sejam os nossos companheiros de lágrimas e a igreja possa viver essa dinâmica do reino, de se alegrar com os que se alegram e se entristecer e chorar com aqueles que choram. Ó Pai, abençoe aqueles que estão vivendo momentos difíceis, que o Senhor possa fortalecê-los, ampará-los, e que eles possam perceber a Tua presença e o Teu cuidado, ó Deus. O Senhor possa protegê-los de tal forma que neste momento de tristeza, nesse momento de dor, de luta, de provação, de tribulação, esses Teus filhos e filhas não neguem o Teu nome e a fé em Cristo Jesus. Que nesses momentos de luta, de tempestade, de dor, nós consigamos em Ti, apoiados por Ti, amparados por Ti, continuar firmes na fé, confiados em Ti, amparados por Ti. Preserva, ó Deus, guarda, ó Pai, o povo, o Teu povo, aquele povo que clama pelo Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua misericórdia, ó Deus. Ouça, ó Deus, o nosso clamor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas. Um bom findar de semana, um bom feriado. E aí nós nos encontramos no domingo. A paz, fique na paz. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno